Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Terminou agora lá na Arena Fonte Nova, Bahia 1, Fluminense 0. O tricolor sai em vantagem no primeiro jogo de ida, nas quartas de final contra o Fluminense. A gente vai falar tudo o que aconteceu nesse jogo muito polêmico, com a arbitragem ali. O Rafael Claus teve muito trabalho durante os 90 minutos. Vamos falar também sobre o gol do Bahia, Luciano Juba, seleção brasileira, e o cara merece a seleção brasileira. Decidiu mais uma vez pro Bahia. Vamos falar sobre a polêmica do Cauli também, que foi substituído com muitas vaias na Arena Fonte Nova e foi direto pro vestiário. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, então já conto muito com o teu like para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixa a tua opinião sobre o que você achou do jogo e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para nos ajudar a chegar a 12 mil inscritos por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando sobre o jogo. Bahia 1, Fluminense 0, o tricolor venceu mais uma partida dentro de casa na temporada, sai em vantagem para a Copa do Brasil, para o jogo da volta, que vai acontecer lá no Maracanã contra a equipe do Fluminense. Vamos falar mais sobre o que aconteceu nos 90 minutos de hoje. O Bahia que entrou em campo com uma escalação um pouco diferente, do que eu imaginava. O Cauli acabou entrando na vaga do Eric Pulga, que provavelmente não tinha condições de atuar em mais de 45 minutos. O Rogério preferiu segurar ele, colocou o Cauli, e o Bahia começou bem o jogo, começou trabalhando a bola, começou tendo a posse, começou chegando na área da equipe do Fluminense, só que depois dos 20, 25 minutos o Fluminense tomou conta do jogo. O Fluminense teve mais a posse, teve mais presença no campo ofensivo, quando não tinha bola, sabia muito bem incomodar o time do Bahia. O Bahia não conseguia ter espaço para sair jogando, o Fluminense apertou a marcação num bloco médio, não era um bloco baixo, era um bloco médio que dificultava a saída de bola e o toque de bola do Bahia no meio de campo, que é a principal característica desse time do Bahia, e o Fluminense dessa forma conseguiu impedir que o Bahia jogasse, tivesse volume, e conseguiu também ter as suas oportunidades, porque o Fluminense conseguia aproveitar e recuperar as bolas ali no meio de campo, conseguia ter campo para atacar, aproveitava os espaços que o Bahia deixava e se fazia mais presente, era mais perigoso no ataque. O Bahia não conseguiu sair, não conseguiu passar desse bloco que o Fluminense armava no meio de campo, não conseguiu encontrar os espaços e o jogo terminou empatado no primeiro tempo. O destaque negativo para mim no primeiro tempo foi a arbitragem do Rafael Claus. Não que, teve a polêmica no início do jogo sobre uma mão ali do jogador do Fluminense e tal. Eu não achei pênalti, achei correto a não marcação da penalidade máxima. Só que o Rafael Claus, ele parou demais a partida. É um árbitro experiente, é um árbitro FIFA, um árbitro que já esteve em Copa do Mundo. Ele já foi muito melhor, Ele já conduziu muito melhor o jogo do que ele vem conduzindo recentemente. Esse jogo de hoje, do jogo do Bahia, contra o Fluminense, ele parou demais a partida, muitas faltas bestas, não deu prosseguimento em muitas jogadas que ele deveria ter continuado, faltou critério em alguns momentos, e aí vai para o segundo tempo. O Bahia, a expectativa era de que melhorasse, era de que mudasse o time no intervalo. O Rogério não mudou, manteve a mesma equipe do primeiro tempo. O Bahia, no segundo tempo, começou o jogo da mesma maneira que terminou o primeiro, o Fluminense tendo mais a posse da bola, tendo mais presença no campo ofensivo, o Bahia sem tanta criatividade, sem tanta inspiração para sair jogando, até que o jogo foi mudando, o jogo foi ficando um pouco mais equilibrado, o Bahia foi melhorando um pouco mais na partida, as modificações foram acontecendo, o Luciano Rodrigues entrou, o Cauli foi substituído, o Eric Pulga entrou, o Rodrigo Nestor acabou entrando também, outros jogadores foram entrando no decorrer do segundo tempo. O Bahia foi melhorando, foi equilibrando mais o jogo, mas mesmo assim, uma partida muito equilibrada, com um Fluminense que competia muito bem, que chegava muito bem à área, contra um Bahia que tentava sair de trás, que tentava finalizar mais, que tentava chegar mais no ataque, coisa que não havia acontecido no segundo tempo, até que o Luciano Juba, depois do cruzamento do Jean Lucas, já no final do jogo, acaba fazendo o gol do Bahia, que deixa o time em vantagem para o jogo da volta nesse confronto de quartas de final da Copa do Brasil. Jogo muito difícil do Bahia, muito difícil mesmo. O time do Fluminense conseguiu competir muito bem durante os 90 minutos e eu sou realista, eu não sou clubista, eu não vou aqui falar que o Bahia jogou muito bem, que o Bahia foi avassalador para cima do Fluminense, que o Fluminense mereceu ser derrotado. Pelo contrário, o Fluminense fez uma ótima partida na Fonte Nova. Se o torcedor sair frustrado pelo rendimento que o Bahia teve dentro do campo, é muito mérito do adversário. Para mim não é demérito nenhum do Bahia, que tem as suas
características, que tem as suas qualidades, todo mundo sabe o jeito que o Bahia joga, e o Fluminense conseguiu neutralizar isso muito bem e competir muito bem dentro da partida. Jogou mesmo ali com a farda, né, de visitante, e fez muito bem o seu papel, parando o jogo, pitocando, faltas, bestas, sabia muito bem a hora de deixar o tempo passar, né, tocando bola ali entre os zagueiros. Era um Bahia que deveria ter tido uma marcação mais alta em alguns momentos, não conseguiu fazer, aí o Fluminense tocava a bola no campo de defesa, era um Fluminense que incomodava pouco, né, quando tinha posse da bola, e quando o Bahia se postava no seu campo de defesa, era um Fluminense que fazia o tempo passar, e isso é uma coisa importante, né, porque isso vai gastando no time adversário, vai irritando o torcedor, vai fazendo com que o time do Bahia vá acabando ficando ansioso, né, com esse tipo de postura, e o Fluminense fez o seu papel, né, o do que deveria ter feito. Não conseguiu fazer o gol, teve algumas oportunidades para isso, acabou sendo penalizado no final com o gol do Luciano Juba, graças a Deus, mas o Fluminense não deveria ter saído de campo hoje derrotado. Eu sou imparcial nas minhas análises. O Fluminense conseguiu fazer uma ótima partida e merecia ter sorte melhor pelo que conseguiu fazer dentro do campo. Porém, claro, eu sou torcedor do Bahia, o canal é do Bahia, e eu vou torcer obviamente pro Bahia vencer, e claro, fiquei muito feliz com a vitória do Bahia, mas para mim a não atuação de hoje, né, tão condizente assim com a qualidade, para mim é mais mérito da equipe adversária do que demérito do time do Bahia. Ah, a culpa foi de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de Beltrano, a culpa é do Rogério, a culpa é de, sei lá, não sei quem vocês queiram culpar, mas para mim a culpa do Bahia hoje não ter feito um grande jogo foi a equipe do Fluminense, que soube ir para Fonte Nova e fazer uma belíssima partida, mas não conseguiu ter sorte no resultado. Graças a Deus o Bahia venceu o jogo por 1-0 e vai em vantagem para o jogo da volta. Lembrando que para o jogo da volta vai ser a mesma coisa, vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense, com toda a certeza do mundo, dentro de casa vai competir ainda mais. O Bahia vai precisar ter muita inteligência no Maracanã para conseguir suportar a pressão, para conseguir fazer o seu jogo, fazer a mesma coisa que o Fluminense fez no jogo da ida, né, como visitante. O Bahia precisa também fazer no jogo da volta para conseguir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Falando agora com vocês sobre a polêmica do Cauli, ele foi substituído, né, no segundo tempo, foi muito vaiado pela torcida do Bahia e saiu direto para o vestiário, nem foi para o banco de reservas. Eu entendo, a primeira coisa, eu entendo o sentimento do torcedor, porque também é o meu sentimento. Eu também estava muito agoniado vendo o jogo, eu também estava muito ansioso vendo o jogo, eu queria que o Bahia resolvesse logo a partida, eu queria que o Cauli, que o Everton Ribeiro, que o Jean Lucas, que o Juba, que o Kaique, que o William José, depois o Lúcio, resolvessem o jogo. E eu também estava incomodado com a atuação ruim do Bahia, né? Ruim que eu digo entre aspas. Mas o Cauli não foi o culpado do Bahia não ter conseguido ter uma atuação satisfatória naquele momento do jogo. Ele não estava fazendo uma partida excelente, né? Muito pelo contrário, mas também não estava fazendo uma partida desastrosa, para merecer a sonora vaia que ele recebeu. Eu entendo o torcedor, porque é uma crítica que é constante, ela não é do jogo de hoje, ela já vem de muito tempo, né, do Cauli tendo atuações medianas, bem baixas, só que no jogo de hoje não dá para entender o porquê daquelas vaias todas. O Everton Ribeiro também não fez uma partida boa, ele foi muito discreto durante quase todo o tempo que ele esteve em campo, ele foi vaiado daquela forma. O Kaique também não fez uma partida brilhante assim, eu sei que o Kaique vem fazendo bons jogos, mas hoje ele não foi brilhante, ele recebeu aquelas vaias. Como eu falei, eu entendo porque é uma crítica constante. Agora, não dá para criticar um jogador, porque isso vai... Claro, dá para criticar o jogador, mas não dá para criticar tanto assim um jogador depois de uma atuação que não foi nem desastrosa, porque isso leva ao esgotamento mental. Isso é uma coisa muito séria, é algo que pode realmente prejudicar o jogador para a temporada inteira. A gente pode perder um jogador, a gente pode tirar a motivação dele para estar em campo, para estar vestindo a camisa do Bahia. Eu sei que o torcedor... obviamente não tem nada a ver com isso, ele vai cobrar sempre boas atuações, ele vai sempre cobrar coisas positivas do seu atleta e também está no seu total direito, só que, assim, se a gente for fazer isso com todo jogador que não jogue bem, né, na partida... Eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem para vocês aquilo que eu estou querendo dizer sobre a questão do esgotamento mental, que isso pode fazer com que o jogador perca a motivação de jogar futebol, que perca a motivação de estar ali dentro do campo, de estar ali nos ajudando, e a gente perde um jogador importante para a temporada. É sobre isso que eu quero dizer. Então, eu entendo o torcedor, eu entendo as vaias, ele não estava fazendo um bom jogo, o Bahia, de um modo geral, não estava fazendo um bom jogo, só que, meu povo, para mim já é é uma coisa muito, é um excesso muito grande fazer uma coisa como essa em um jogo que o Bahia estava ali no 0 a 0, o jogo poderia ser resolvido, e graças a Deus foi resolvido, mas, enfim, acho que isso fica de reflexão para os próximos jogos em casa. Feliz pelo Juba, porque o Juba é seleção brasileira, apesar do Ancelotti não ter convocado ele, não dá para negar que o Juba é o melhor lateral esquerdo do país.
as grandes atuações mostram isso, os números recentes mostram isso. Graças a Deus, mais uma vez ele conseguiu decidir pra gente e que ele continue sempre nessas boas atuações que ele vem tendo, para que ele consiga sempre se manter no alto nível, porque eu tenho certeza que depois dessa data FIFA não tem pra onde correr. Se o Ancelotti não convocar ele na próxima data FIFA, aí realmente alguma perseguição, ou tem que ter uma explicação muito boa para não convocar o Luciano Juba. Jean Lucas, mais uma vez, ajudando também a decidir, porque a assistência foi dele. É seleção brasileira, né, meu povo? É outro nível, a setinha lá em cima do Jean Lucas. Então, parabéns aos dois, o Jean Lucas pela assistência, o Juba pelo gol, e que a gente possa, obviamente, estar sempre contando com esses dois atletas dentro do campo, porque eles fazem a diferença. O Bahia hoje venceu por 1-0, muito por conta da qualidade desses dois atletas, que num momento difícil, num jogo que estava muito equilibrado, eles conseguiram desequilibrar e decidir pra gente. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!